Nesta aula, você vai aprender a caixa cesta com alça. Esse papel dessa caixa é o Sunshine e eu fiz aplicação de foil. No módulo foil, eu ensino como fazer essa aplicação. Nossa caixa terá o tamanho comprimento 18 centímetros, largura 12 centímetros e altura 10 centímetros. Vou ensinar tanto o método corte separado e empastamento único, quanto o método corte vinco. Por um método corte separado, se a nossa caixa tem 18 por 12, eu corto no esquadro, como a aula do módulo recorte papelão, eu corto 18 por 12 centímetros. Largura 12 centímetros, altura 10 centímetros. Então, na largura, eu mantenho os 12 centímetros mais a altura, então duas partes, 12 por 10 centímetros. No comprimento agora, 18, porém eu vou adicionar 2 vezes a espessura do papelão. Por quê? Para ficar esse fechamento perfeito. Então, neste caso, 18, eu estou usando papelão de 2 milímetros, então 18 mais 2 milímetros desse lado, mais 2 milímetros desse lado, 18,4. Então, preciso de 2 pedaços, 18,4 pela altura, ok? Para o método corte e vinco, é bem simples. Você vai adicionar primeiro a altura mais comprimento mais altura. Então, 10 mais 18 mais 10, 38 centímetros, certo? Por que aqui eu só adiciono 18 e não adiciono 18,4? Porque essa parte aqui, olha, que sobra, a gente tá usando dos 10 centímetros, tá vendo? Olha, aqui, para ter esse encaixe perfeito. Então, sempre no método corte-vinco, considerar o tamanho que você selecionou para o fundo da caixinha, não da lateral. 10, 18 mais 10, 38 centímetros. E agora, então, a gente precisa de uma placa de 38 centímetros por 10 mais 12 mais 10. Altura mais largura mais altura. Então, 10 mais 12 mais 10, 32 centímetros. Então, precisaremos de uma placa de 38 por 32 centímetros. Deixa eu só deixar esse separado e a gente vai vincar. Como que eu vinco? O ideal é que você faça a marcação usando uma lapiseira ou um lápis bem apontado. Eu vou fazer a marcação com a caneta só para visualização. As réguas de patchwork, elas facilitam muito nesse trabalho. Se você não tem, ok, vai fazendo as marcações de um lado e de outro. Se você não tem, como já está esquadrado a peça, você vai marcar com a régua na pontinha, marca os 10 centímetros e aí marca de novo os 10 centímetros e depois traça a reta. Como eu vou usar a régua, tá? Para facilitar, então eu venho aqui, olha, marco os 10 centímetros. Por que 10 centímetros? Que é a altura que eu defini. Vou marcar isso de todos os lados após o recorte da placa de papelão. Nesse caso, 38 por 32. Então, eu faço a marcação de 10 centímetros de todos os lados, tá? A régua de patchwork, para quem trabalha com cartonagem, ela é muito prática. Então, olha, faço a marcação de todos os lados. Feito isso, no comprimento a gente tem aqueles 2 milímetros a mais de cada lado.
Então, eu vou marcar, nessa parte aqui, eu também marco os 2 milímetros. Tá? Eu não vou usar a minha régua de patchwork, porque a minha régua de patchwork não tem marcação de milímetros. Só tem de centímetros e meio centímetro. Eu marco, olha, marcando nas pontinhas, já é o suficiente, que aí eu venho com a minha régua de patchwork. Marquei e faço o risco. Venho nas marcações. E risco, ok? Só para facilitar, eu vou dar uma pintadinha aqui. Por quê? Agora, a gente não vai usar como referência aquele primeiro risco, e sim esse que a gente fez agora. O que eu faço agora? Eu vou cortar esses pedaços, porque eu não quero mais. Essa parte aqui, eu corto toda. Essa parte que a gente marcou, os 2 milímetros, eu venho na marcação dos 2 milímetros para o fechamento perfeito. Então, eu venho e corto. Por segurança, toda vez que eu corto, eu gosto de usar luva, tá? E régua de proteção também. Posso cortar, não preciso colocar muita força. E aí eu passo algumas vezes. Certo? Já temos o corte. Vamos para os vincos. Qual o segredo, tá? Do vinco perfeito para a caixa ficar assim, sem rugas. A profundidade correta do vinco. Como que a gente vai fazer? Venho, olha, nas marcações. Essa daqui na primeira marcação que a gente fez. E vou, olha só, vincando devagar. Tento virar devagar. Não consegui. Faço de novo. Isso aos poucos para a gente não separar a peça. Olha só, virei com facilidade. Este é o segredo para o vinco perfeito, a profundidade. Se eu não faço na profundidade correta, olha só, fiz bem superficial. Primeiro, essa parte aqui, olha, fica assim, toda rasgada, tá vendo? Não fica desse jeito, bem cortada. Fica dessa forma. E aqui, olha, tudo enrugado. Se você empastar corretamente, mesmo assim vai aparecer. Então, o segredo do vinco é a profundidade. Então, sem forçar, você vai vincando. Não consegui virar, então, ó, já virei com facilidade. No começo pode vincar bem fraquinho. E aí você aos pouquinhos vai reforçando esse vinco até pegar o jeito, tá? Este é o segredo do vinco perfeito. Quando você manda cortar o sistema corte-vinco na máquina ou a laser, precisa verificar também essa profundidade. Tem que mencionar isso. Venho aqui, já virei com facilidade. Geralmente as pessoas gostam de deixar, quando a gente terceiriza esses cortes,
na profundidade mais superficial, porque às vezes no envio pode acabar soltando as partes. Neste caso, quando chegar, você tem que reforçar esse vínculo com estilete. E olha só, nós já temos a nossa caixa cortada. Agora, vamos para o empastamento. O que é o empastamento? A colagem do papel na parte interna da caixa. Lembra que a gente pegou essa placa, tá? 38 centímetros por 32? Na parte interna, a gente já pode cortar o tamanho do papel nesta medida. Se por um acaso, na hora da gente colar, sem querer, colar um pouquinho mais para cá, então aqui sobrar e aqui faltar, não tem muito problema, não pode ser um tamanho muito grande. Mas se for pequenininho, como a gente vai virar, fazer a viradinha, vai tampar. E aí, cortando no tamanho correto, você vai ter um aproveitamento maior do papel, tá? Eu sempre compro folhas gráficas, eu prefiro. No curso tem um módulo emenda papelão. Caso você não encontre papéis em formatos gráficos maiores, eu ensino como emendar o papel com acabamento perfeito. Sempre coloco, tá? Um papel pardo na mesa para aplicação de cola, para não sujar o trabalho. Então, no método corte separado, como a gente já cortou certinho, tá vendo, o papel, eu só verifico aqui, olha, o tamanho certinho, olha. Venho aqui a medida e faço uma marcação só desse centro aqui. Só para eu saber. A gente pode usar esquadro para fazer isso também, mas aí nesse caso não tem tanta necessidade assim do corte separado. Mas depois eu mostro na caixa tampa de sapato como utilizar o esquadro para isso. Venho, passo cola, sem exageros, mas de maneira proporcional. Meu rolinho é novo que eu peguei, a espuminha, então por isso que tá chupando bastante cola. Colo na minha marcação, viro e aliso bem. Outra coisa, o papel, por mais esse daqui que eu tô usando, é o papel Color Plus, gramatura 120. A cor dele é o Pequim. O papel, sempre se atente ao lado do papel, porque ele tem uma cor, tá? Tem um lado correto. Então, se você tá empastando, tudo que você faz tem que ser dessa mesmo lado. Esse papel até não tem tanta diferença, mas tem algumas cores que mostra bastante. Então, sempre se atentar ao lado do papel. Aí você faz tudo do mesmo lado. Alisei bem, agora a gente vai para as laterais. Colo bem rente, tá? A base, bem rente. Esse é o segredo. Ó, bem rente. Viro e aliso bem. Ficar alguma bolinha, usa a dobradeira.
cola nas laterais maiores. Aqui, como eu já fiz aquela marcaçãozinha dos 2 milímetros, é mais fácil, eu só coloco. Tá vendo que aqui, olha, faltou um pouquinho de folha? Não tem problema, isso a gente ajusta na viradinha. Nesse caso em si, porque a gente vai fazer a viradinha. Então, pode cortar do tamanho certinho, que isso daqui a gente ajusta depois. Sobrando pouca coisa assim, a gente consegue ajustar, porque a nossa viradinha, geralmente eu faço com 12 milímetros, com 15 milímetros, então vai tampar isso. O que é a viradinha? Essa parte aqui que eu falo, tá vendo? Como é da mesma cor, não dá pra ver muito bem, mas essa parte aqui, tá? Isso daqui que é a viradinha. Então, aliso bem. Olha só. E nós já temos o empastamento finalizado do módulo corte separado. No final, dá no mesmo, tá bom? Agora, a gente vai fazer no método corte vinco. O que é necessário aqui? A cola, ela umedece o papelão. Então, ela vai envergar. O que é necessário? Deixar secar com um peso em cima para isso não acontecer. Essa secagem em produção, a gente vai colocando uma peça sobre a outra e coloca um peso e isso facilita muito. É só tomando cuidado para não sujar o trabalho. Eu peguei alguns livros, encapei, tá vendo? E vou colocar sobre. Algumas alunas colocam até tijolo, embrulham um tijolo e coloca vários livros, não tem problema. O importante é que esteja um peso limpo em cima do projeto para secar, porque a cola enverga mesmo, não tem jeito. A cola umedece o papelão e vai envergar. Se você não faz esse processo, quando montar a caixa, ela vai ficar torta, não vai ficar certinha, não vai ficar desse jeito. Quanto mais fino o papelão, a probabilidade de envergar é bem maior. Então, aqui no método corte vinco, eu já passo cola por inteiro. Cola proporcional, sem exageros. Tá? Não pode ficar nenhuma parte sem cola. E aí, só centralizo e colo. Sempre com paninho, com papel, para ir limpando a mão. Então, aqui eu aliso bem. Quando a gente faz o vinco na profundidade correta, não precisa nem esperar secar tá vendo? Para dobrar, porque já tá tudo perfeitinho. Aliso bem. E agora vou deixar secar com peso em cima. Em produção, o que eu faço? Olha só, aqui já tem uma peça, eu coloco papelão com papelão. E aí depois, aqui em cima, papel com papel. Por quê? Se eu faço assim, olha, eu corro risco, se aqui tá sujo de cola, eu corro risco de sujar o trabalho. Então, sempre faço assim. E agora, a gente vai esperar a secagem. E agora, o que eu faço? Eu vou refilar o trabalho. O que significa isso?
Vou cortar essas sobras de papel bem rente ao papelão. Se eu não espero secar para isso, não tem problema. Porém, como a cola ela vai estar úmida, só tem que tomar bastante cuidado, porque eu posso rasgar o papel nesse refile. Então, o estilete tem que estar muito afiado. Por isso que é melhor deixar secar e depois refilar, porque aí não corre o risco. Aproveito e forço os vincos, reforço os vincos. Tá vendo que aqui, olha, sobrou? Não tem problema, porque na viradinha, quando a gente, olha só, virar isso daqui, ó, vai esconder no revestimento externo. Então, aqui não tem problema, não pode ficar uma viradinha muito grande, mas assim não tem problema. Aqui a mesma coisa. O tempo de secagem não é longo, não. Eu uso cola PVA extra. Em 5 minutos já seca, tá? Não precisa deixar secar de um dia para o outro, nada disso não. Quando o tempo tá muito úmido, muito frio, demora um pouquinho mais, uns 10, 15 minutinhos no máximo. Quando tá muito quente, então seca bem rápido. Nos dias muito quentes, eu prefiro usar a cola PVA extra. Então, o que eu faço? Eu diluo. Para cada 1 kg de cola, eu diluo 200 ml de água. Então, olha, reforço. Corte separado, corte vinco. No final, dá no mesmo, tá bom? O que eu vou fazer agora? A montagem. Essa parte que tem os 2 milímetros a mais, tá? Vai ficar pra fora e aqui não tem, vai ficar pra dentro. Eu uso fita crepe, eu prefiro. Então, eu coloco a fita crepe. Como eu uso papel 120 gramas, se eu deixo a fita crepe, marca. Então, depois, após secagem, eu tiro a fita crepe. Algumas pessoas gostam de colar e usar durex, não tem problema. O durex tenta colar mais retinho e de todos os lados do mesmo jeito. Também eu gosto também, olha só, da fita craft. Ela é bem fininha e bem resistente. Geralmente eu uso essa fita quando eu revisto no papel 180. Porém, eu prefiro desse método. Cola, fita crepe e depois eu tiro a fita crepe, mas isso é pessoal também. Algumas pessoas não usam cola e já gruda direto. Se você achar melhor assim, você pode fazer. Eu não gosto, eu gosto de sempre passar cola porque não tem encaixe, tá vendo isso daqui? Então com a cola fica muito mais rente, não corre o risco de ficar aberto aqui. Quando tem aquele molde que o pessoal corta no corte a laser ou até mesmo na corte vinco, que tem aquele encaixe, aí tudo bem, dá pra colocar o durex sem a cola. Mas de todas as formas, eu prefiro essa daqui. Então, olha, venho com o rolinho mesmo, tá? Não preciso, se você quiser, pode ser no pincel. Venho aqui, passo cola, pontinha com pontinha, tá vendo? Deixo bem encaixadinho. Quando eu coloco a fita crepe, olha só, eu apoio bem. Verifico se não tá nada aberto. E o que eu faço? Eu tenho esse boleador. Então, eu venho aqui, olha, e se tem algum excesso de cola, eu já tiro, tá? Ele é bem prático. Pode usar agulhão ou qualquer outra coisa pontuda pra tirar. Ou o próprio paninho mesmo. Mas o ideal é que não
Não suje muito de cola, tá? Nesse caso não sujou. Então, ó, pontinha com pontinha. E grudo bem. Vejo, tá vendo, ó? Deu uma leve sujadinha, venho e já tiro, tá? Pouca cola, mas tem que passar a cola em toda a parte. Vejo. E vejo se tá tudo bem fechadinho. Com a dobradeira, só ajusto o meu vinco. E olha só, corte separado, empastamento único. E olha como fica perfeito. Tá vendo? Agora eu deixo secar. Vamos também pro método corte-vinco. Na verdade, essa parte aqui, tá? O processo é o mesmo. Só reforçar o vinco. Então, cola. A parte com os 2 milímetros a mais fica pra fora e a parte do papelão certinho fica pra dentro. Então, passo cola. Deixa eu já passar desse lado também. Pontinha com pontinha. Pontinha com pontinha. Pontinha com pontinha que eu falo é aqui em cima, tá? Pra não ficar nada torto. Fita crepe não precisa ser uma qualidade tão boa. Por quê? Não ficou nada sujo, tá? Porque depois a gente vai tirar. Se usa uma fita crepe com uma qualidade muito boa, quando a gente tira, pode rasgar o papelão. E também já temos neste método. Corte separado, empastamento único e corte vinco. Após secagem, tá? Aqui eu já tenho uma seca. Nós vamos tirar a fita crepe e revestir a parte de fora. Para este revestimento, o que é necessário? A gente vai fazer por tira. Essa caixinha eu vou revestir por tira. Caso você queira revestir ela por inteiro em uma única folha, primeiro embaixo e depois subir, só assistir a aula caixa tampa de sapato que eu ensino, que é a aula dessa caixinha. E o método que eu ensino para revestir essa parte é o mesmo que você pode usar nessa, tá bom? Eu quero ensinar desses dois jeitos para vocês aprenderem. Agora, qual é o tamanho da faixa que precisaremos? Aqui ficou 18,8, certo? Era 18 centímetros, como ficou 2 centímetros de cada lado, 18,4. 18,4 e 18,4. Então, 18,4 mais 18,4, tá? Mais. Aqui era 12. Porém, a gente não fechou, a gente não encostou essa parede do comprimento aqui, então 12 ficou 12,2 mais 2, 12,4. Então, mais 12,4
mais 12,4 desse lado também. Então, a nossa tira precisa ter 61,6 centímetros. Para o acabamento, a gente faz a viradinha aqui, ó. A gente deixa essa viradinha. Se você quer deixar uma viradinha de 1 centímetro, então você vai precisar de 62,6. Se você quer uma viradinha de 1,5 centímetro, de 12 milímetros, você só vai ajustar. Na planilha, eu automatizei isso, ok? Eu sempre deixo uma viradinha de 1 centímetro, tá bom? Se quiser depois pode até deixar um pouquinho menor. O que a gente vai fazer? Aqui a gente pode colocar até uma fita dupla face nas extremidades, que aí não precisa passar cola. Eu geralmente gosto bastante de trabalhar com fita dupla face. Não vou usar aqui só para o entendimento e para ensinar a usar com cola também. Essa tira, então, a gente já viu o comprimento da tira e a altura. Aqui tem 10 centímetros. Eu vou considerar 1,5 para baixo e 1,5 para cima, ok? Então, eu vou a altura de 13 centímetros. Essa daqui, olha, na verdade tem até um degrauzinho e aí no final não vai ficar nem 1,5, vai ficar 1,3, mas aqui não tem problema. Eu vou usar aqui com uma virada de 1,5 para facilitar a visualização também. Se vocês quiserem com 1, até melhor, com 1 centímetro. Eu usei 13 centímetros, 10 mais 1,5 mais 1,5. Se vocês usarem com 1 centímetro, vocês cortam com 12. Então, o que eu vou fazer aqui só para marcação? Como eu tenho eu posso vir com a régua gabarito, olha, como eu tenho ela, eu já posso vir aqui, ó, e já marcar 1,5 centímetro, ou venho com a minha régua de patchwork também, olha, como ela é mais comprida até, e aí eu vou marcar 1,5 centímetro. Por que eu vou marcar isso? Aqui eu vou marcar 1 centímetro. Essa tira eu até cortei um pouco maior, tá? Depois no finalzinho a gente corta ela. Fazendo essa marcação sempre com lápis ou lapiseiro. Eu tô fazendo de caneta para facilitar. Fiz essa marcação, agora eu vou encaixar, olha, bem aqui. E eu não corro o risco de deixar torta. De deixar torto o meu trabalho, porque eu sempre vou me policiar com essa marcação, tá bom? Então, agora, eu passo cola. Eu falei que eu cortei a tira de 13 centímetros, mas peraí. Eu cortei a tira de 12,5. Eu cortei a tira de 12,5 centímetros. Aqui ficou 1,5 e aqui eu deixei só 1 centímetro mesmo, que é a medida que eu gosto. Mas isso daqui, vocês decidem. Passo cola, olha só, nessa lateral. Por que nessa lateral? A gente vai deixar a emenda na parte de trás. Então, olha, venho aqui, olha, e colei bem rente à minha marcação, olha. Minha marcação aqui e minha marcação aqui, que depois eu só vou virando na marcação. Aliso bem, sempre me atentar ao lado do papel. Sempre vejo, essa cor é igual essa daqui. Tem algumas cores que não tem muita diferença. Do Color Plus que eu sinto mais diferença são nas tonalidades cinzas. Aí tem bastante diferença de um lado para o outro, né? Que tem o lado correto. Então, aliso bem, tá? Se você quiser, eu não tenho a tira. O que você pode fazer? Primeiro reveste aqui, corta um pedacinho, reveste essa parte
deixa a viradinha. Como a gente fez a viradinha aqui, você vai revestir essa parte e vai deixar as duas viradinhas. Vai revestir essa parte deixando as duas viradinhas e aí depois vai cortar aqui certinho. Só deixando aqui embaixo e em cima para virada. Ou você pode deixar a viradinha também aqui, tá? Isso é seu critério. Alisei bem, ó, venho aqui. Passo cola. Geralmente aqui eu já coloco uma fita dupla face, tá? Dos dois lados. Até facilita bastante. Fita dupla face eu uso a Delbras. Fita dupla face serve só para papéis assim. Foscos e perolizados também, mas não dá para tecido, pelo menos os que eu testei soltaram com o tempo, dependendo do tecido. Então, para tecido, aqueles papéis de revestimento, Percalux, por exemplo, vai soltar. Então, sempre se atentar a isso também. Usando a dupla face. Sempre dupla face de qualidade boa. Então, ó, aliso bem. Deixa eu trocar a espátula, essa espátula é nova, fica soltando uns pelinhos e atrapalha a visualização. Então, aliso bem, é importante. Acabamento é muito, muito importante e nesse curso a gente está focando muito no acabamento. No acabamento perfeito. Sempre viro seguindo minha linha, que assim eu não colo torto. Aqui essa tira, olha, tá vendo? Eu não cortei no tamanho certinho. Deixa eu só fazer a marcação aqui e já cortar. Aliso bem. Eu levando um pouquinho aqui, porque a luz acaba me atrapalhando um pouquinho. Aqui, antes de colar essa parte, o que que eu faço? Tá vendo essa parte aqui que a gente fez a mais? Tá? Pra virada? Eu venho com qualquer régua, olha, encosto aqui, olha, e corto reto. Cortei reto aqui. Cortei reto aqui, encosto do outro lado, olha, só pra tá certinho. E corto reto aqui também pra tirar essa parte. Aqui a mesma coisa, olha só. Cortei reto. E cortei reto. Tá? Esse daqui, esse reto que a gente cortou, depois a gente vai ajustar. Esse daqui eu gosto de cortar reto pra ficar desse jeito. Se você quiser, pode dar uma leve envezada. Só toma cuidado para não cortar muito na diagonal, senão fica com acabamento fino. Cortando desse jeito com a régua, fica certinho e não passa aqui. Então, passo cola. Aliso bem. E agora, venho com a cola aqui. Bastante cola de uma. Qual que é o segredo aqui, olha? Não passo daqui pra cá, passo assim, ó. Tá? Pra não sujar essa parte aqui. E aí, se você quiser, nessa pontinha aqui, olha, pode colocar o rolinho de cola, que aí a gente tem certeza que vai estar bem coladinho. Então, venho aqui, olha. Isso, deixa eu só fazer na minha marcação. Venho na minha marcação. Só. Rolei.
Isso. Essa parte da junção eu gosto de passar a dobradeira, porque fica bem coladinho. Limpar minha mão, certifico se tá tudo, olha, bem empastado. Deixa eu só ver. Ok, o que que eu vou fazer agora, ó? Essa parte aqui de cima, só dobrei assim pra gente finalizar essa parte de baixo, ó. Essa parte de baixo, o que que eu vou fazer? Eu vou dar uma leve, olha, beliscadinha em todas as pontas, inclusive nessa daqui que tá separada, ó. Venho com a tesoura e aí eu corto, ó. Venho com a tesoura e corto. Ok? Fiz isso, passo cola. Passo cola. Importante que passe bem nessa viradinha, tá? Aliso bem. Aliso bem nessa parte aqui, olha. Reforço para ficar com o acabamento bem feitinho. Ó. Ok, e o que que eu faço? Eu cortei um pedaço de papel do tamanho certinho do fundo, tá? 18 por 12 centímetros. Passo cola e coloco aqui. Passo cola. Como eu tô usando papel de 120, tento passar em um único sentido, para não enrolar todo. Isso é só para não enrolar, pra gente facilitar na retirada. Ó. Centralizo e colo. Aliso bem, principalmente, olha, nas emendas. Deixa eu só ver se tá bem alisadinho, tá vendo? Agora, o que que a gente vai fazer aqui? Qual que é o nosso segredinho para ficar com o acabamento perfeito? Deixa eu pegar um papel. Nessas junções, tá vendo? O que que geralmente a gente faz? Nós damos um picote e cortamos, certo? Na diagonal. Quanto mais profunda a diagonal, mais mal acabada vai estar. Por quê? Quando a gente vira e faz muito na diagonal, vai ficar mostrando uma diagonal muito grande nessa parte aqui. Quando você tá fazendo tudo de uma mesma cor, até dá para passar. Mas quando você faz parte interna de uma cor e aqui de outro, acaba ficando mal acabado. No método, eu vou ensinar um outro método também, parecido com a forração francesa, tá? Mas na caixa tampa de sapato. Nesse daqui vai ser um outro método para facilitar. Então, se você vai dar um picote aqui e quer cortar na diagonal,
tenta não cortar a diagonal muito aberta, mais fechadinha, respeitando, ó, começa da pontinha e aí respeita a espessura do papelão, que é de 2 milímetros, não precisa abrir muito. Para ter um acabamento bem legal, o que a gente consegue fazer? Deu essa picotada, você vai cortar, ó, na diagonal, respeitando, ó, os 2 milímetros, só na diagonal assim, e depois, ao invés de continuar na diagonal, sobe para cima. Desse jeito, vai ficar bem mais acabada. Então, olha o que a gente vai fazer. Geralmente, a gente dá uma beliscada e a gente corta assim na diagonal, certo? O que a gente vai fazer? Vai cortar na diagonal, olha, assim, ó, diagonal assim, e depois a gente vai dar uma subida com a tesoura. Então, não vai ficar tão na diagonal, olha. A gente vai começar nessa diagonal e depois a gente vai subir com a tesoura. Quando a gente sobe, não vai ficar tão retinho, mas vai dar essa voltinha aqui. E isso já melhora demais o acabamento. Então, olha, vim aqui, dei o picote certinho, olha, só para saber qual que é o meio. Ó, venho aqui, ó, meu meio é esse daqui. Ao invés de cortar retão assim na diagonal, eu, olha, dou um cortinho na diagonal e vou, ó, subindo a minha caixa. Por quê? A gente vai fazer esse acabamento aqui e a parte de dentro não vai ficar tão na diagonal. Deixa esse daqui que tá aberto por último. Ó, esse daqui, ó, mesma coisa. Dei uma picotada e agora eu subo. Peguei o meio certinho, diagonal e subo. Assim fica perfeito. E essa daqui, ó, que tá separado, a gente pode fazer diagonal e subo, tá? Ó, diagonal e subo, prontinho. Feito isso, agora só passar cola. É até bom você usar uma tesoura menor, tá? É que eu gosto muito dessa tesoura, que foi uma recordação da minha avó, e eu acabei me acostumando e eu uso ela pra tudo. Então, agora, ó, passo cola, ou pode ser a dupla face também, tá? Deixa eu passar aqui. Pode ser com pincel também, deixa eu passar com... Passar cola nessa parte do papelão também, tá? É importante. Essa parte aqui que eu falo. Então, olha só. Desço. Aqui tem que deixar bem coladinho, tá? E quando eu virar, ó, não preciso colocar força, mas eu vou descendo. Por aqui, pra essa parte não ficar fofa. E aliso com a minha dobradeira. Venho aqui e vou descendo. E aliso com a minha dobradeira. Olha como fica essa parte aqui, tá vendo? Não fica muito envesado. A gente vai colar aqui também, a mesma coisa. Essa daqui tá bem retinha, deixa eu dar mais uma envesada nessa parte, ó. Lateral, envesada. Por isso que se aqui naquela parte de dentro, quando a gente forrou aquela parte de dentro, se aparecer, tá vendo? Um pouquinho do papelão, não tem problema, que com essa virada vai esconder. Aqui, ó, e vou descendo. Cuidado para não sujar com cola. E vou descendo. Aliso bem. Desse jeito, olha como fica perfeitinho.
não dá trabalho e aqui a parte de dentro também fica bem bonita. Deixa eu descer aqui também. Aqui, se você quiser descer, você pode descer com um paninho também. E olha só, também fica bem perfeito. Ok? Só limpar a mesa de trabalho e eu já volto pra gente aplicar a tira de couro. Para este acabamento, eu usei rebite número 3. Caso você não tenha rebite, você pode usar também a bailarina. A bailarina você não precisa de balancinho para aplicar, crop a dial, porque você vai colocar e aí depois você vai abrir as perninhas dela. Tá bom? Tem até aqui uma abertinha já. E aí só vai abrir as perninhas dela e vai fixar bem. Caso não tenha rebite, não tenha balancinho e a crop a dial para aplicar, essa daqui é uma opção. Para essa tira de couro sintético, eu compro assim, tá vendo? Essa tira tem 1 metro. Essa daqui tem 1 por 2. Mas você pode comprar também de 3. Se você não quer isso, você não quer usar nem balancinho, nem bailarina, você pode só furar a caixinha e aí você pode colocar, tá vendo? Olha só. Esse daqui é o cordão de São Francisco, dá pra colocar fita gorgurão e tudo mais. Essa tira aqui, o que eu fiz? É uma tira dessa. E aí eu pedi para passar uma costura do lado, sem nada, tá? Olha, passou uma costura do lado para dar esse charme aqui, olha. Tá vendo, ó? Foi uma costura só que passou dos dois lados e a gente vai fazer dessa forma. Eu não costuro, então eu terceirizei essa costura. O que a gente vai fazer? Essa daqui eu coloquei da frente, essa daqui eu vou colocar do lado. Gabaritos facilitam muito a nossa vida. Então é só cortar, olha, um pedaço de papel, aqui tem 18,4, certo? 12,4, certo? Por conta daquelas laterais a mais, por 10. Então você corta 12,4 por 10, só pra gente ter um gabarito. Venho com o furador aqui. Venho com o furador e eu vejo a minha posição. E aí eu vejo onde eu quero colocar, ó. Deixa eu ver onde que a gente vai colocar aqui. Aqui tá bom. Então venho e aí, olha só, já tenho a minha posição certinha de onde eu quero. Então em produção eu só marco e depois já corto. A dial também, tá? Tem essa parte aqui para você ajustar a profundidade. Deixa eu só ver se eu acho um negócio aqui. Achei. Tá. Caso use o balancim, tem essa matriz aqui, que é a matriz para furador. O que acontece no balancim? A crop a dial eu consigo furar só até aqui. Só até aqui. Com balancim, me dá mais, a área aumenta, então eu posso furar mais uma profundidade maior. Mas aí nesse caso, esse daqui já é o suficiente. Então venho, fiz o meu gabarito, pode ser uma folha sulfite mesmo. Fiz meu gabarito e marco. Marquei, olha. Marquei dos dois lados. Marquei dos dois lados e agora eu corto, tá? Se eu não tenho a crop a dial, pode ser furador também. Deixa eu cortar aqui. Olha só, venho bem onde eu marquei, olha. E corto. Venho onde eu marquei e corto.
Já ajustei a profundidade, então também tá tudo na mesma profundidade. Corto. E corto, ok? Pra tira, o que eu gosto de fazer pra ficar com acabamento bem bonito, tá vendo essa daqui, olha? Como ficou bonita? O que eu gosto de fazer? Eu vou usar a fita, a tira costurada. Eu venho aqui, eu não vou colar assim, olha, ela desse jeito. Eu coloco uma dupla face, eu tô usando essa Tesa, ela é bem potente, mas pode ser qualquer dupla face, pode ser com cola quente também. Isso daqui é só um suporte que depois a gente vai colocar rebite, só para facilitar. Venho aqui, olha, e dou uma viradinha, olha só. Dei uma viradinha só para ficar mais charmosa na hora da gente colar. E aí agora eu venho e faço o meu furinho, centralizo, né? E aí eu faço o meu furinho, ok? Prontinho, já tenho o meu furo. Como a gente vai usar o rebite, pego o meu rebite, eu vou precisar de 4 conjuntinhos. 1, 2. Se a gente, ó, se eu usasse a bailarina, o que eu faria aqui, ó? Colocaria a bailarina aqui, certo? E depois eu abriria as perninhas. Abriria as perninhas e deixaria dessa forma, caso não tenha, e fica bonito por fora também. É melhor abrir com alicate. Como a gente vai usar o rebite, olha, coloquei o rebite, vim aqui. O tamanho da faixa, da tira, você é proporcional, tá? Você dá uma medidinha para ver como que você quer. Se você quer desse jeito maior, menor, mas aí você corta tudo do mesmo tamanho. As duas tiras do mesmo tamanho. Aqui também, tá? Olha. Venho aqui, coloco. E agora eu vou aplicar com a Crop a Dial. A Crop a Dial eu usei a letra D e o número 4. Esse rebite é número 3. É o máximo que a Crop a Dial consegue fechar. Número 3, olha, eu venho aqui em cima e fecho. Vamos fazer isso também. Venho aqui em cima e fecho. Olha só como ficou dentro. E aqui a mesma coisa. Como eu aplico, tá? Como eu fecho na Crop a Dial e fecho. Tá? Na Crop a Dial eu coloco assim. Essa parte, o número 4 eu coloco dentro, nessa parte aqui. O número 4 eu coloco nessa parte do rebite. E aí só aplico. Se você quiser, você pode usar o balancinho também. O balancinho, a gente vai aplicar essa parte aqui com balancinho. Eu uso essa matriz. Para o balancinho precisa de matrizes, tá? Então a gente tem a matriz para furar e a matriz para o rebite. Então agora a gente vai fechar esse daqui com o balancinho. Nessa parte, o que eu faço? Eu vou encaixar direitinho. Encaixei, eu só desço e fixo. E finalizamos a nossa caixinha, certo?